Oi, eu tenho aqui 5 coisas que vão te ajudar a estudar com questões de provas anteriores. Então a primeira coisa que você deve fazer é encontrar as provas anteriores que a organizadora que você pretende prestar uma prova realizou nesse ano, talvez o ano passado. Pegue a prova e faça a prova como se fosse um simulado. Trabalhe por matéria. Então hoje você está estudando língua portuguesa, então faça só as questões de língua portuguesa. Arrisque naquelas questões da forma que você acha que deveria arriscar se você efetivamente estivesse fazendo a prova. Responda todas as questões. Tente avaliar onde que você errou, o porquê que você errou. Então, quando você conferir o gabarito, tente entender por que que você errou. De onde saiu aquele erro? A segunda coisa a se fazer é tentar entender a origem daquela pergunta. Tem perguntas que são feitas única e exclusivamente, por exemplo, baseada na lei, quando você está estudando noções de direito, baseada em conceitos. Tem perguntas, por exemplo, em noções de informática, que elas saem diretamente da ajuda que a Microsoft disponibiliza para os aplicativos dela. Existem certos autores que comentam certos assuntos e aqueles autores são utilizados como fonte para aquelas perguntas. Então, assim, faça um trabalho de entender de onde é que saiu aquela pergunta. Aquela organizadora deve estar usando qual fonte para obter aquelas perguntas. Faça um trabalho nesse sentido, não é tão difícil assim. Você rapidamente vai entender esse mecanismo e isso vai te ajudar bastante. Outra coisa é o seguinte: tente compreender o porquê que você errou. Será que o nível daquela prova estava mais difícil do que aquele para o qual você se preparou? Será que simplesmente você percebe que estava num nível compatível, mas você não conseguiu estudar tudo que era necessário? Ou será que não houve tempo suficiente para você fazer a prova? Apesar de você conhecer o assunto, apesar de você ter estudado, você não conseguiu administrar bem o tempo. Compreende? Tente entender qual foi o problema que ocasionou aquele resultado. Tente compreender o nível de detalhamento que a questão exige. É uma questão que ela é superficial, sabe? É uma questão que ela faz uma pergunta e a resposta é aquela coisa óbvia, ou ela vai dentro de um nível de detalhes que demanda você ter se aprofundado muito dentro de cada um dos temas. Entende? Você precisa perceber como, por exemplo, a VUNESP, como o CESP prepara as questões dele. É algo muito aprofundado? Bem, se você chegar a essa conclusão, você vai ter que também se aprofundar dentro daqueles temas. Ou não, é algo superficial. É algo que simplesmente você teve que memorizar alguns pontos e esses pontos foram suficientes para você responder aquela questão. Então entenda o nível de profundidade que se exige em cada uma das respostas para aquelas perguntas da prova que você deve enfrentar. E por último, tente perceber se você teve algum nível de ansiedade provocado por aquela necessidade de acertar as questões. Se você ficou nervoso, se você ficou tenso ao perceber que uma certa pergunta você não conseguia responder. Será que esse tipo de situação starta em você uma ansiedade muito grande que compromete toda a prova? Então analise se você tem um controle emocional suficientemente bom para passar por questões que você simplesmente não consegue entender a resposta e que você realmente depois vai ter que analisar alternativa por alternativa com mais calma. Mas será que esse estresse, essa situação emocional compromete a tua prova? Porque se você chegar a essa conclusão, você deve trabalhar isso aí também. Bom, espero que essas dicas estejam te ajudando. Esse canal você já viu que tem algumas propagandas que aparecem logo no início. Assista essas propagandas. Isso ajuda a manter o canal vivo. Isso ajuda a manter esse serviço que a gente disponibiliza para você gratuito. É em cima dessas propagandas que o YouTube promove esse trabalho para você, que eu consigo fazer esse trabalho para você. Tá bom? É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.